Olá, pessoal! Vamos para a nossa revisão do terceiro ano de Projeto de Vida e Empreendedorismo, nosso primeiro simulado online. Eu sou a professora Gelsa Lacerda e vamos começar a nossa aula. Entre os assuntos que vai cair na prova, temos o caminho para a felicidade. E aí, eu vou falar para vocês, mas esse tema, ele é bem pessoal, ele é bem reflexivo. Se a felicidade não é um destino, e sim um caminho, como iniciar a caminhada? O que há nela? Por onde começar nesta reflexão? Talvez a mais importante e esclarecedora sobre o assunto é poder dar a luz que falta para quem ainda se sente perdido na tão falada busca pela felicidade. Então a gente vê que todo tempo as pessoas querem ser felizes, buscam a felicidade, mas elas não conhecem o que de fato é a felicidade. É possível que você já tenha dado os primeiros passos dentro do seu caminho para a felicidade, principalmente se costuma pensar e refletir sobre isso. Será que a gente para refletir se é feliz, se está no caminho certo? A primeira questão é: você consegue reconhecer que já começou a caminhar? Se acredita que sim, vale perguntar: em que lugar deste caminho você está? Para onde deve seguir? Então, são perguntas bem internas que a gente precisa realizar. A entrada para o caminho da felicidade fica em um lugar que qualquer pessoa pode ter acesso, dentro de si, ou seja, dentro de nós. Você não consegue estar dentro de nenhum local sem antes passar pela entrada. E neste caso não é diferente. É no seu interior que a felicidade nasce e começa a existir. Se não começar por aí, os próximos passos serão incompletos e você não conseguirá aproveitar todo o potencial de felicidade que poderia explorar. Então, pessoal, essas reflexões é bem pessoal. Qual é a decisão mais importante que você vai tomar hoje em dia? A direção em direção à sua felicidade. Então, para mim ter uma felicidade, será que eu preciso agora tomar alguma decisão? Que decisão cada um de vocês aqui que estão vendo essa aula, será que decisão, que atitude vocês podem tomar para encontrar esse caminho, né, essa direção? E essa frase quem disse foi Domi Muller. Pessoal, outro assunto que vai cair na nossa prova, no nosso simulado, é sobre a oportunidade de trabalho. Então, o que a gente vê? A gente vê que precisa-se de emprego, aumenta o número de desempregados, mas sempre ainda tem vagas para trabalho. Por que será que essas vagas não fecham? Por que será que as pessoas não pegam essa oportunidade? Vamos começar aqui com o exemplo dos jovens. Os jovens que estão concluindo o curso superior, acabaram de sair das universidades ou do ensino médio, que é o caso de vocês, buscam o primeiro emprego. Tem alguns desafios e, paralelamente, várias oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Um dos grandes desafios é a falta de experiência, pois todos que estão se formando conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer muito bem a teoria das suas áreas, mas será que a prática em si falta, né? Falta saber como empregar a teoria no dia a dia, que é a prática. Esse desafio é agravado pelo momento de crise em que muitas empresas optam por profissionais experientes, porque as empresas não querem perder tempo quando estão em crise para ainda preparar alguém, ensinar alguém. Então elas acabam pegando pessoas que já têm experiência e aí torna-se um grande desafio para o jovem entrar no mercado de trabalho. Uma boa opção é participar de palestras, de eventos, ingressar em comunidades, se envolver em coisas que já têm a ver com aquela área que você estudou ou que você pretende arrumar um emprego. Eu falo aqui muito para os alunos estudar, fazer cursos. Dessa forma, poderá ser visto e aumentará suas chances de conseguir um emprego. Então, tem aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Aí aqui eu coloquei, pessoal, é necessário ter preparo, estudar, se capacitar. A gente vê aqui esse homem na foto, utilizando diversos meios tecnológicos. Se ele não estudar, se ele não se preparar, ele não vai compreender os avanços tecnológicos, ele não vai conseguir associar a tecnologia ao seu crescimento profissional, intelectual, à sua produção do trabalho, e ele vai ser um candidato a menos. E o empreendedorismo, pessoal. O empreendedorismo geralmente é associado à capacidade de criar, de gerir empresas, de aproveitar oportunidades, de ter sucesso, de gerar emprego, renda, riqueza.
Mas empreendedorismo vai muito mais além do que tudo isso. Pressupõe, acima de tudo, a realização do indivíduo por meio de atitudes de inquietação, ousadia e proatividade em sua relação com o mundo. Define-se também como tipo de comportamento que favorece a interferência criativa e realizadora do meio, em busca de um crescimento pessoal e coletivo. Ter iniciativa, orientações inovadoras, competências, que são cada vez mais exigências na formação do profissional. Então, o profissional desenvolver um aspecto empreendedor, uma característica empreendedora, também destaca ele no mercado de trabalho. Eu coloquei aqui uma imagem, pessoal, que fala que para empreender é necessário ter motivação, usar estratégicas, saber de fato quem é o público-alvo, planejar, ter boas ideias, pensar no marketing, ter uma visão, uma localização. Então, são características, né? Coloquei aqui também tipos de empreendedor, porque no início do ano vocês fizeram um trabalho, e aí eu separei aqui 14. O empreendedor público, o corporativo, o cooperado, o inesperado, o informal, o do conhecimento, o normal, o serial, o herdeiro, o interno, o individual, o franqueado, o social e o digital. Então, só pelos nomes a gente já tem ideia mais ou menos de como é essa forma de empreender. Agora, eu destaquei aqui um aspecto interessante, que são os perfis. Ó. Tem o empreendedor fazedor. 21% das pessoas que são empreendedoras são fazedoras. Seu negócio lhe traz felicidade e sente-se bem preparado. É o perfil fazedor. Tem o perfil oportunista. Gosta de aprender com as pessoas com quem trabalha. Ele sempre está atrás de oportunidades interessantes. Tem um realizador e fazedor, mas não são a mesma coisa. Ele é satisfeito e bem preparado. É o que melhor sabe administrar seu negócio, então ele consegue realizar. Tem o sonhador, que adora o que faz, sempre foi seu sonho, gosta de trabalhar com diferentes pessoas, gostaria de maior capacitação para gerir seu negócio, por isso ele é o sonhador. Tem o tradicional, que trabalha de forma comum, não busca inovações, são os que menos encontram a felicidade, eles são o que eu costumo dizer de acomodados. E tem o próprio acomodado, sente-se não preparado adequadamente, em administração, planejando em ter lucro, é inseguro, não quer assumir risco e se pudesse venderia seu negócio. É aquela pessoa que está ali tipo obrigado. Então eu achei interessante trazer para vocês aqui esses perfis do empreendedor. Aí para completar, eu trouxe aqui, pessoal, planejamento estratégico, né? Que é um tema recorrente nas empresas. Na maioria das organizações, elas pensam em desenvolver esse planejamento, porque as coisas sem planejamento não funcionam. E eu coloquei aqui que o planejamento estratégico de uma empresa precisa ser de acompanhamento, de avaliação dos resultados. O planejamento são necessários tanto para mensurar os resultados quanto para avaliar se faz por meio de acompanhamento de metas. Então, o planejamento é muito interessante por isso. Eu coloquei aqui, o que é o planejamento afinal? Planejamento estratégico afinal, segundo o mestre Peter Drucker. Então, eu achei essa frase bem interessante. Planejamento estratégico é um processo contínuo de sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro, tomar decisões atuais que envolvam riscos, organizar sistematicamente as atividades necessárias e a execução destas decisões. Então, se eu planejo, se eu almejo, se eu quero alcançar, eu preciso estar com isso tudo organizado. Então, pessoal, esses são os conteúdos do nosso primeiro simulado online. Espero que vocês estudem, revejam o material de vocês e até breve.